Bom, então eu vou estar falando hoje sobre motores de passo, tá? Dando uma visão geral aqui sobre como eles funcionam, quais os tipos de motores de passo, como acionar eles. Então, uma aula aqui bem completa. Eu vou estar utilizando uma apresentação de slides aqui que eu utilizei num trabalho de faculdade para estar mostrando para vocês aqui com figuras para ficar melhor de entender algumas coisas. Então, vamos começar. O motor de passo, ele é um dispositivo eletromecânico que converte pulsos elétricos em movimentos mecânicos com variações angulares discretas. O que quer dizer isso? Então a gente vai, ao contrário dos motores com rotação contínua, que a gente está acostumado, né? Motores DC, motores AC com rotação contínua, o motor de passo ele é diferente porque ele não tem a rotação contínua, ele tem a rotação em passos. Então ele vai dando pequenos incrementos angulares que a gente denomina de passo. Então para dar uma volta completa ao redor do eixo, ele vai dar tantos passos por volta, e depende do motor, depende dos quantos graus cada passo tiver, para completar os 360 graus de uma volta completa. Então, cada motor de passo ali tem, dependendo da construção, vai ter um número de passos por volta, vai ter uma relação de torque melhor. Então, a gente vai estar vendo aqui como funcionam esses motores. Então, onde ele é utilizado? Então, a gente utiliza bastante motor de passo sempre que fatores como ângulo de rotação, velocidade ou posição, eles são critérios fundamentais na implementação de um projeto, né? Então a gente pode citar aplicações como impressoras, scanners, robôs, onde eles requerem movimentos com precisão, né? Movimentos com rotação controlada. Então essa rotação tem que ser dada em pequenos passos, né? Não em rotação contínua. Então é para isso que serve o motor de passo. Então a gente tem basicamente três tipos de motor de passo, tá? Três construções internas que são o ímã permanente, relutância variável e o híbrido, que é uma mistura dos dois, né? Ímã permanente e relutância variável. Então a gente vai estar vendo agora, o primeiro tipo é o ímã permanente, tá? Ele é um motor que a construção dele não permite dar tantos passos por volta quanto o de relutância variável. Porque, geralmente, ó, esse aqui, na verdade, que esse é um modelo bem simples, tá? Ele tem quatro polos, a gente chama essas bobinas aqui, A linha, B e B linha aqui, a gente chama elas de polos, né? Elas ficam no estator, que é essa peça redonda aqui, e aqui a gente tem o rotor, a parte que gira, né? Com o eixo e tem um ímã acoplado a ele. Então, esse motor, desse exemplo aqui, ele dará passos de 90 ou 45 graus, tá? Dá para dar passos de 45 graus dependendo do modo de acionamento, que a gente vai ver mais lá na frente. Então, quando a gente energizar essas bobinas aqui, essas quatro aqui, em sequência correta, tá? A gente vai produzir passos de 90 graus. Então, vamos dizer que eu energizo essa bobina aqui, vai passar corrente elétrica aqui, vai formar um campo magnético sul aqui, né? O sentido da corrente elétrica vai favorecer que aqui forme um polo sul. Como eu tenho um norte aqui no rotor, ele vai atrair. Aí depois eu desligo essa bobina, ligo essa aqui do lado, aqui vai ter que ter uma corrente elétrica no sentido que gere um sul aqui. Então esse norte vai ser atraído para cá, e o motor agora deu um passo, né? Deu o primeiro passo. Quando eu desligar essa bobina e acionar essa, esse norte vai vir para cá, depois para cá, enfim. Agora acho que vocês entenderam por que então a sequência correta, né? Eu não posso acionar, por exemplo, essa aqui, depois essa aqui não tem. O motor vai ficar indo e voltando, não vai rotacionar continuamente. Então a gente tem que ver lá na sequência de fios do motor qual é a sequência correta para ele girar num lado e qual a sequência que vai ser a contrária para ele girar no outro. Então eu tenho que acionar essa bobina, depois essa e depois essa daqui. Se a gente conseguir ligar duas bobinas de uma vez, depois uma, a gente dobra o número de passos. Então, vão ser 45 graus, em vez de dar esses 90 aqui, né? Esses quatro passos de 90 graus que completam uma volta de 360 graus. A gente pode estar quebrando esses passos em dois, né? Dobrando o número de passos do motor, e a gente vai ver depois, lá nos modos de acionamento, como é que a gente pode estar fazendo isso. Como ele é um motor onde envolvem dois campos magnéticos, o campo da bobina e o do eixo, do ímã aqui que está aqui no eixo, a gente vai ter um torque um pouco mais forte, tá? Então são dois campos magnéticos. Agora a gente vai ver a próxima construção. Ah, ainda tem isso ainda, né? Tem a resolução do motor. Então a gente vê que se a gente, aquele lá dava quatro passos por volta. Tem motores de ímã permanente que tem mais polos, né?
são essas bobinas aqui, e outros que têm mais ímãs aqui no eixo. Então, isso vai possibilitar que tu dê passos com ângulos menores, e com isso a gente aumenta o número de passos por volta. Então, aumentando o número de polos ou o número de ímãs, os fabricantes conseguem aumentar a resolução dessas duas maneiras. Então, agora essa segunda construção, que é a relutância variável, como é que ela funciona? Ela vai resultar numa mecânica que vai te permitir dar muito mais passos por volta do que o outro caso. Por quê? Então a gente tem aqui, a gente percebe que tem dentes aqui, né, nesses polos aqui, tá vendo? Tem um, dois, três, quatro polos, eles têm pequenos dentes, né? A mesma coisa o rotor, também tem é uma coroa dentada aqui, né? Vários dentezinhos para fora. Então, quando os dentes do rotor estão alinhados com um polo, eles estarão desalinhados com o polo seguinte. Então, se os dentes desse rotor vão estar alinhados com esse polo aqui, e isso vai acontecer porque vai passar uma corrente elétrica nessa bobina aqui desse polo, vai criar um campo magnético aqui que vai atrair os dentes do rotor para os dentes do polo. Então, necessariamente ele vai estar desalinhado com o próximo, né? Com esse daqui ou com esse daqui. Aí, quando eu desligar essa bobina e ligar a bobina desse polo, agora ele deu um passo, né? Eu desliguei esse aqui, liguei a 2, então ele vai se desalinhar com essa aqui e vai se alinhar agora com esse daqui. Então, os dentes desse eixo aqui, né, do rotor aqui, eles vão se alinhar com os dentes aqui do polo, então, e vão ficar desalinhados com esse próximo aqui. Então, agora quando eu desligar essa aqui e ligar essa, vai se alinhar agora com esse polo aqui, depois por fim vou ligar essa bobina aqui, os dentes aqui vão se alinhar com os dentes do polo. Então, percebam que aqui tem em amarelo, né, a variação angular, ele vai aumentando, porque cada passo aumenta, né, eu vou, para completar uma volta inteira, eu vou dando passos. Então percebam que o incremento angular vai aumentando, né, de passo em passo que ele dá, até fechar os 360 aqui. Isso vai acontecer quando essa tarjinha preta aqui, ela der uma volta completa e chegar de novo aqui. Então vejam que para isso acontecer eu vou ter que dar vários passos. Então é uma construção que permite que tenha vários passos por volta. É relutância variável. Então, a resolução desses motores, eles, assim como de ímã permanente que eu falei antes, elas podem ser aumentadas se vocês botarem um maior número de dentes, né, aqui no rotor, ou também aumentar o número de polos, né, de bobinas, para ter mais casos de alinhamento entre o rotor e a bobina possíveis, né, está aumentando o número de polos. E existe um tipo híbrido, que ele vai combinar as características dos melhores características dos dois motores anteriores, de relutância variável e o ímã permanente. Eu até esqueci de falar aqui, mas como aqui só tem um campo magnético envolvido aqui, né, só aquele dos polos aqui, quando passar corrente elétrica neles, porque, ó, aqui só quando tem corrente elétrica numa bobina aqui do polo que isso aqui vai gerar um campo magnético. Os outros não tem campo magnético se não tem corrente. E o rotor aqui, o eixo, essa roda dentada, ele é um material ferromagnético, mas não é um ímã, né? Então a gente só tem um campo magnético. Antes no ímã permanente a gente tinha dois campos, o campo do eixo aqui e o campo do polo. Agora a gente só tem o campo magnético do polo. Então vai resultar num torque mais fraco, né? Então, o híbrido ele vai combinar as características dos dois motores. A maior resolução, né? Resolução é o número de passos por volta, que é maior no de relutância variável com o maior torque do motor de ímã permanente. Então, esses são os tipos de construção interna dos motores, tá? Que geralmente a gente não tem acesso à informação, só se olhar no datasheet do fabricante, às vezes nem no datasheet tem, mas a informação de qual tipo ele é, se ele é de relutância variável, se ele é de ímã permanente, geralmente essa informação a gente não tem, né? A gente só sabe o número de passos por volta e sabe se ele vai ser unipolar ou bipolar, que é agora o próximo assunto que eu vou falar. Então, as bobinas, tá? A construção das bobinas, elas podem ser diferenciar os motores em unipolares ou bipolar, tá? Facilmente a gente pode identificar então se o motor ele é unipolar ou bipolar. A gente identifica então pelo número de fios, né, o número de contatos do motor. Se ele tiver 4 contatos, ele vai ser um motor com acionamento bipolar.
E se tiver 5 ou 6 contatos, ele vai ser unipolar, tá? Existem ainda motores com 8 contatos que a gente pode ligar os fios de forma a poder acionar eles com acionamento unipolar ou bipolar. Mas, enfim, eu vou abordar os mais comuns, que são esses de 4, 5 ou 6 fios, tá? 4 fios, repetindo, é bipolar, e 5 ou 6 fios são os unipolares, tá? Então, o que é unipolar e bipolar, afinal das contas? Ele é unipolar, então, eles possuem bobinas com derivação central, tá? Aquelas bobinas que tinham lá no enrolamento, elas têm derivação central, e isso vai resultar num driver de controle, né? Que vai interfacear diretamente com o motor mais simples do que os bipolares. Então já vou mostrar por que vai ser mais simples. E os bipolares, eles têm bobinas sem derivação central. Então a gente vai ter que alternar a polaridade das bobinas, alterando o sentido da corrente para conseguir fazer o motor rotacionar. Então vamos ver aqui agora, vamos entender o que é unipolar e bipolar. Então, unipolares aqui a gente tem que aqui tem um diagrama básico aqui de um motor unipolar, tá? Percebam que, como eu falei, ele tem a derivação central. Essas duas bobinas aqui, elas têm derivação central. Então, percebam que essa metade da bobina aqui, 1A, representa esse pedaço da bobina aqui, esse polo aqui. O 1B, que é aqui, vai representar esse aqui. 2B para cá vai representar esse aqui. E o 2A aqui vai representar esse polo aqui. Então, a gente tem bobinas com derivação central. Essa é a principal diferença. Isso vai resultar como tem derivação central, isso vai resultar em mais fios, né? Por isso que os unipolares têm 5 ou 6 contatos. Então, vamos considerar esses dois exemplos aqui, 6 contatos ou 5 contatos. Qual é a diferença deles? A diferença é que o de 6 contatos, os dois terminais da derivação central, eles saem para fora do motor, tá? A gente tem acesso a esses dois terminais. Então, e mais os 4 que sobram de cada bobina, então dá 6 contatos. E o de 5 contatos, ele tem as duas derivações centrais internamente, como a gente pode ver aqui, conectadas. Então, esse fio 2 aqui está internamente conectado no 1 e sai só um terminal para fora. E então, basicamente, essa é a diferença entre de 5 ou 6 contatos. Mas isso não interessa, porque para te acionar ele, tu vai ter que botar tanto esse fio aqui, que é a derivação central dessa bobina, quanto esse fio, que é a derivação dessa bobina, os dois vão no positivo da fonte, tá? Por convenção a gente coloca no positivo. E o de 5 contatos tem os dois internamente conectados, a gente só conecta então esse único fio no positivo da fonte. Então, só essa é a diferença, tá? Mas o modo de acionamento para o motor de 5 ou de 6 fios é o mesmo. Então, percebam aqui, tá? Aqui tem um exemplo com um motor de ímã. Vamos imaginar que isso aqui seja um ímã permanente, aqui o rotor, e aqui eu tenho os polos. Então, cada vez que eu aciono uma bobina, ó, percebam que aqui, se o vermelho é um polo norte, o azul é o sul, então eles estão sendo atraídos aqui. Aí, isso por causa da corrente elétrica que estaria passando nessa bobina. Aí depois, quando eu desenergizar essa corrente, ela fica só em azul aqui, tá? Vamos dizer que assim ela esteja desenergizada, e quando eu energizar essa corrente aqui, eu energizar esse polo aqui, essa parte da bobina, né? Cada polo é uma metade de uma bobina, tá? Vocês podem ver aqui, 2A, 1A, 1B, enfim, são duas bobinas divididas por 2, tá? Então, a gente tem uma corrente aqui no 1A. Aqui a gente pode ver pelo desenho que a corrente vem daqui. Esse aqui está no positivo. Esse aqui vai estar no zero quando ele for aterrado, tá? Quando eu enviar um pulso, vai ser um pulso que vai aterrar essa parte da bobina aqui. Então, eu vou ter uma corrente nesse sentido aqui. Essa corrente nesse sentido aqui vai ter que gerar um campo, de modo que aqui seja, se aqui for norte, aqui vai ter que ser sul, aqui no polo. Então, eu vou atrair o eixo para cá. Só que aí agora eu tenho que mandar uma corrente para o polo 2A, para essa seta aqui, né, que é o ímã, vir para cá. Aí depois para cá, para gerar essa rotação nesse sentido aqui, tá? Ou no outro sentido, tá? Daí vai acionando depois essa daqui, enfim. Aí, mas não, como eu falei lá no início, lá não pode ser, por exemplo, essa bobina, depois essa, senão o motor não vai girar continuamente, ele vai ficar indo e voltando, né? Então vamos ver o que acontece aqui. Eu tenho a bobina 1A energizada, eu tenho uma corrente que passa aqui, vou atrair o eixo que tem o ímã para cá. Aí agora o próximo passo, para ele dar o próximo passo, eu desligo essa bobina 1A e ligo essa daqui. Então agora eu tenho uma corrente na bobina 2A. Então a gente tem aqui 2A, é aqui. Então a corrente vem por aqui no positivo e vem até aqui. Então aqui ele deu um passo, ele veio para cá. Aí no próximo passo eu ligo a bobina 1B
depois ligo a bobina 2B. Então percebam que existe uma sequência correta ali, tá? Então tem que respeitar isso aí, senão o motor vai ficar indo e voltando. A mesma coisa para o de 6 contatos, tá? Só vai ligar pro de 5 contatos, aliás, só vai ligar esse aqui no positivo e sobram mais 4 aqui referente à bobina. Então, é assim que funciona o unipolar, tá? Vamos ver agora o motor bipolar. Então, o bipolar, como eu disse, não tem derivação central. Então, antes a corrente na bobina, como ela tinha derivação central, no unipolar ela podia vir para cá e podia vir para cá através da derivação. Só que agora eu não tenho mais essa derivação. Eu tenho só 4 contatos agora. E tá, vamos considerar esse exemplo aqui de 4 contatos e para mim alterar o sentido da corrente nessa bobina aqui, eu vou ter que pegar um driver que faça isso, tá? Que seja capaz de fazer não só aterrar as bobinas em sequência, como era o caso do unipolar, mas mudar a polaridade aqui dos contatos aqui que vai na bobina para que a corrente se dê nos dois sentidos, tanto para cá quanto para cá. Senão o motor também não vai girar continuamente. Então isso pode ser facilmente feito com duas pontes H, tá? Uma para essa parte, para essa bobina 1 aqui, para dois contatos do motor, e outra ponte H para esses outros dois contatos aqui. Então, vamos ver como é que funciona, tá? Se eu tenho, percebam que agora eu tenho só 4 contatos aqui, tá? Dá para ver bem aqui no desenho. Essa bobina B aqui, 1B e 1A, aliás, bobina 1, que é dividida em 1A e 1B. Quando eu passar corrente elétrica por aqui, essa metade da bobina vai se energizar e essa aqui também, tá? Elas estão juntas aqui, não tem divisão, não tem mais derivação central. Então, se isso aqui é um ímã permanente, esse eixo aqui, ele tem que ser atraído pelo polo oposto, né? Então, aqui se eu tenho um norte aqui no vermelho, eu vou ter um sul aqui no cinza, e percebam que está tudo atraído aqui, tá? Então, o motor, o eixo aqui fica na horizontal. Aí agora eu precisaria ligar essa bobina aqui 2A. A 2A e a 2B vão ligar, né? Essas duas aqui. Então agora eu desligo a corrente dessa bobina, ligo a dessa de baixo aqui, isso aqui vai vir para cá. Só que aí no próximo passo eu vou ter que ligar de novo a bobina 1, tá? Quando esse eixo que estava aqui ele vai vir para cá, eu vou ter que ligar a bobina 1 de novo. Se eu ligar ela com a corrente no mesmo sentido que estava antes, em vez desse eixo vir para cá, ele vai querer voltar e vir para cá. Então eu preciso alterar a polaridade para alterar o sentido da corrente aqui nessa bobina aqui. Então, isso para as duas bobinas, né? Serve tanto para essa quanto para de baixo. Então, a gente tem que ir sempre alterando, né? Acionando uma bobina por vez, mas ir alterando o sentido da corrente, para que o motor não fique indo e voltando, né? Para que ele gire continuamente. Continuamente dando passos, é claro, né? Então, a mesma coisa. Se quiser girar para o outro lado, tem que ser 1A, 2B, 1B, 2A. Se quiser girar no sentido anti-horário, vai ser... Não, no sentido horário, vai ser daí 1A, 2A, 1B, 2B, enfim. Tem uma sequência certa para conseguir fazer esse motor funcionar. Então, de 8 contatos aqui, na verdade, vocês juntam, né? Vocês podem estar juntando eles aqui para fazer o acionamento unipolar ou bipolar, tá? Porque ele vai ter 8 contatos, cada dois contatos é uma metade de uma bobina, então se vocês forem juntando isso aqui em série aqui, vocês podem estar fazendo uma construção unipolar, tanto uma unipolar quanto uma bipolar, tá? Mas eles não vou falar muito porque eles são menos comuns, tá? A gente vê mais motores unipolares e bipolares de 4, 5 ou 6 contatos, tá? Então, modos de acionamento, tá? O que são os modos de acionamento? Vão representar quantos bits, né? Quantas bobinas a gente vai ligar por vez, tá? E vai depender do que a gente deseja controlar. Então, se a gente precisar de mais torque, mais economia de energia, a gente vai ligar menos bobinas por vez ou mudar a velocidade, entre outros. Então, para cada critério desses aqui, economia de energia, velocidade, torque, vai existir um modo de acionamento mais eficiente, tá? Então a gente vai ver agora o que são esses modos de acionamento. Então vamos ver aqui que o Wave Drive, tá? É o modo mais simples de acionamento. Eu tenho lá um microcontrolador que vai gerar lá no meu driver que vai interfacear com o motor de passo, eu vou estar gerando pulsos, né? Posso programar esse microcontrolador para ele ir gerando, acionando essas bobinas em sequência. Então, bobina 1, bobina 2, bobina 3, bobina 4, representado pelo B1, B2, B3, B4. Então, cada vez que eu mando um 1 aqui, ó, numa bobina, 1 na B1 aqui, então aqui vai passar corrente elétrica nessa bobina. Esse 1 aqui, na verdade, vai ter que ser transformado pelo teu driver lá, que vai
interfacear com o motor de passo num aterramento. Então, esse 1 aqui significa que eu estou aterrando a bobina, porque lembrem que o positivo lá, né, a derivação central lá do unipolar, lá ele ia para o positivo lá da fonte. Então, cada terminal da bobina tem que ir para o zero, para o terra, para que tenha diferença de potencial e eu possa ter corrente elétrica. Então, esse 1 ele significa que eu vou ter zero, né, um nível lógico zero no terminal da bobina, tá? Para ir acionando em sequência. Aqui é um exemplo com motor unipolar, tá? Eu vou acionando uma bobina por vez, um B1, B2, B3, depois B4. É o modo de acionamento mais simples. Aqui a gente tem o decimal que corresponde aqui a esse número em binário, né? Cada linha horizontal aqui em binário. Então, modo bem simples de acionar. Eu tenho inclusive um vídeo que mostra como acionar isso daí sem o microcontroladores. Tem um vídeo ali no meu canal, vocês podem estar acessando daí. Full drive, então ele vai estar ligando duas bobinas por vez, tá? É um modo que gasta mais energia, mas ele liga duas por vez e aumenta o torque, tá? Então eu tenho a força de dois campos magnéticos, eu vou estar girando nas diagonais agora, mas não estou alterando ainda o número de passos, estou dando ainda 4 passos por volta. Então percebam que eu ligo duas bobinas por vez aqui, tá? Isso também vocês configurem lá no microcontrolador daí. Vamos ver então, half step, eu vou tocar meio ligeirão aqui que a bateria do Note está acabando, então aqui a gente perceba que a gente tem a combinação dos dois primeiros modos de acionamento. Então a gente aciona uma bobina, depois aciona duas, depois aciona uma, aciona duas. Isso vai dobrar o número de passos, né? Antes ele dava 4, agora então ele vai dar 8 passos. Então é um modo de acionamento para que a gente consiga dobrar o número de passos. Micropassos, tá? Isso aqui é mais raro. Tu pega um passo e quebra ele em vários, né? Aqui tem esse ângulo de 90 graus, tu vai quebrar ele em vários micropassos. Só que isso vai requerer circuitos de acionamento mais complexo, porque tu tem que controlar a intensidade em cada bobina individualmente, a intensidade da corrente, e isso fica um pouco mais complexo de ser feito, tá? Então não vou estar falando muito aqui, mas é um modo que existe de acionamento. Considerações finais aqui, então, a velocidade do motor de passo ela vai ser determinada pelo tempo entre acionamento das bobinas, então quanto menor esse tempo, maior a velocidade, tá? Então é fácil a gente concluir isso. Se a gente dá menos tempo do acionamento entre uma bobina e outra, maior é a frequência, maior é a velocidade. Intervalos menores que 10 milissegundos podem fazer o motor vibrar. Então não é interessante deixar frequências maiores, né? Tempos menores que milissegundos ou frequências maiores. E aqui umas limitações aqui, umas considerações finais, então ele pode ser usado não pode ser usado em alta velocidade, pois pode perder passos, blá blá blá. Então eu vou estar terminando o vídeo aqui porque está terminando a bateria, infelizmente aqui. Qualquer dúvida vocês postem aí, qualquer coisa, então é isso aí, valeu.